Que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse canal, nesse vídeo, trazendo para você a luz do Evangelho, da palavra de Cristo, a mensagem do Deus Altíssimo. O Espírito Santo, ele tem nos dado graça, o Espírito Santo, ele tem nos dado entendimento para compreender a palavra dele, para que nós possamos transmitir através deste canal, através dos nossos vídeos, que chega até você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que o ser humano, que o homem, que eu e você precisamos para ter uma vida de qualidade aqui nessa terra enquanto vivermos e conquistar aquilo que foi prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, na forma humana, conquistar a salvação eterna da nossa alma, que é o maior objetivo que eu tenho na minha vida e que você também precisa ter. Você precisa entender que a vida, ela não é só esse momento que vivemos aqui na terra. A vida, ela não termina com a nossa morte. Com a nossa morte, inicia-se um processo de vida do qual nós não temos ideia. É o processo da vida eterna. E essa vida eterna, ela será ou com Cristo na eternidade, ou no inferno também na eternidade. Com Cristo, uma vida eterna satisfatória. No inferno, uma vida de sofrimento. E tem algumas coisas que nos impedem de permanecermos e de conquistar a vida eterna. Uma delas é o pecado. O pecado nos impede de ter comunhão com Deus, de ter vida com Deus. Mas também esse pecado, quando ele não é confessado a Deus, esse pecado, quando ele não é reconhecido pelo pecador, ele traz mais duas agravantes na nossa caminhada. Ele traz mais duas agravantes que ele vai evoluindo e quando ele chega a um certo estágio, nem Deus pode fazer mais nada pelo pecador, pelo transgressor. Então o pecado, ele tem três estágios. O primeiro estágio é o pecado em si, é o pecado que nós cometemos. O segundo estágio é o estágio da transgressão. E o terceiro estágio, que é o mais grave de todos, é a iniquidade. E é o que nós vamos falar para você hoje aqui na palavra da verdade. Davi, quando ele estava ali na sua oração em Salmos, angustiado, ele falou com Deus: Pai, perdoa o meu pecado, a minha transgressão e a minha iniquidade. Então, Davi nos relatou ali três tipos de pecados, três tipos de níveis de pecados e pediu a Deus perdão. Se ele pediu a Deus perdão, é só Deus que pode perdoar os nossos pecados. Mas a iniquidade, ela é tão grave que ela te separa de Deus e ela faz com que Deus não ouça as suas orações. Como é que se chega ao estágio da iniquidade? O primeiro estágio é o pecado. Então a pessoa peca e ela vai até Deus e pede perdão. Então Deus perdoa esse pecado. Vamos pegar aqui um pecado do vício do cigarro. Então ela reconhece, ela conhece a verdade de Cristo,
ela conhece o Evangelho de Cristo, ela sabe que o vício do pecado, ela sabe que o vício do cigarro é pecado, então ela, a partir desse momento, ela tem conhecimento do pecado em si. Só que, mesmo tendo conhecimento do pecado, ela continua praticando o vício do cigarro. Então, a partir desse momento, ela já mudou de estágio. Era um pecado antes dela conhecer, mas agora ela conheceu a palavra de Deus, a lei. Então, a partir desse momento, ela passa a transgredir a lei. É uma transgressão da lei. Antes ela não conhecia. Então ela só pecava. Então a partir do momento que ela conhece e não abandona, aí ela passa a transgredir a lei. Então é uma transgressão do que está escrito na palavra de Deus. Então ela já não consegue mais obedecer à palavra. E aí ela começa a entrar num ciclo de pequei, peço perdão, peco, peço perdão, peco, peço perdão. E aí ela continua nesse ciclo. E esse ciclo vai evoluindo. Chega na transgressão, a palavra de Deus já não faz mais efeito. A palavra de Deus já não surte mais um mover para que ela possa abandonar o pecado. Então ela fica nesse ciclo. Pequei, peço perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. E aí ela não tem arrependimento. Aí ela tem um remorso. Quando ela está diante de Deus, ela chora. Quando ela está no culto, ela chora, pede perdão e faz todo aquele alvoroço dentro da igreja. Mas quando sai fora, quando está sozinha, onde ninguém está vendo, ela comete o pecado. Porque já não gera mais uma repulsa dentro dela, já não gera mais uma vergonha de Deus. E ela acha que está enganando a Deus. Não está. Ela pode estar enganando o pastor, ela pode estar enganando a igreja, mas o Deus que vê tudo está vendo. E aí, quando esse pecado ele faz parte da vida dela, já passando por esses dois estágios, aí já cai na iniquidade. E aí nem Deus pode fazer mais nada por você. Porque quando ele cai na iniquidade, Deus já se separa dessa pessoa e essa pessoa já não ouve mais a voz de Deus. Ela já não tem mais o arrependimento, ela não se arrepende, ela não se converte. E tudo que fala para ela, ela acha que está certo. Então ela começa a conduzir a sua vida na iniquidade e acha que está todo mundo errado, que é só ela que está certa. E olha o que diz aqui na questão da iniquidade. O texto vai trazer para nós em Isaías 59, que, olha o que está escrito em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha a gravidade que é a iniquidade quando ela é praticada. Nem Deus ouve mais a nossa oração. Porque Deus, ele está pronto para salvar. Deus, ele está pronto para libertar. Deus, ele está pronto para ajudar o ser humano nessa caminhada rumo à salvação. Mas a iniquidade faz separação. Por isso que tem muita gente na igreja que ora e parece que a oração dela não é ouvida. Parece que Deus não me ouve. Parece que eu estou falando com as paredes. Parece que a minha oração chega até o teto e volta para trás. Mas por quê? Por causa disso aqui, por causa da iniquidade que você pratica. Você pratica a iniquidade e isso não te faz nem queimar mais o coração. E você acha que está tudo normal, mas não está normal. Você está praticando a iniquidade sem saber.
A iniquidade ela já está num grau tão alto dentro de você que você já não percebe mais. Você já não consegue mais perceber o pecado da iniquidade. E é por isso que Deus não te ouve. É por isso que Deus não faz mais atenção às suas orações. E aí você permanece na iniquidade. Olha a gravidade desse pecado. Olha a gravidade de se manter na iniquidade. Então você precisa olhar para dentro de você. Olhar para dentro, no íntimo, no profundo, e ver quais as práticas que você tem cometido que tem feito Deus se desviar, não ouvir a sua oração. Isso é muito grave. E a iniquidade, ela só tem perdão quando a pessoa reconhece. E Deus está pronto para te perdoar. Olha o que diz aqui em Joel, no capítulo 14. Olha o que Deus manda falar ao profeta Joel, para que ele possa falar ao profeta Oséias, perdão. Olha o que Oséias fala para Israel da parte de Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Olha o que o Senhor está mandando o profeta dizer para Israel. Israel, converte. Você tem que converter. Você tem que voltar para mim, ó Israel. Essa iniquidade, ela está fazendo separação entre mim e você. A iniquidade está fazendo com que a minha mão não chegue até você. Então expulsa essa iniquidade. A iniquidade ela tem que ser expulsa. E quem expulsa a iniquidade é o próprio praticador da iniquidade. É o que ele está falando aqui. É Israel que tem que se converter. É Israel que tem que reconhecer a sua iniquidade e se converter e expulsar. Colocar o rosto no pó, pedir perdão, se humilhar perante ele, se humilhar perante ele e abandonar a iniquidade. Só assim ele vai voltar a olhar para você. Só assim ele vai voltar a ouvir as suas orações. Porque se você continuar nessa iniquidade, a sua alma arderá no inferno. E o diabo te engana. O diabo engana as pessoas que estão dentro da igreja. Não, você pode ficar dentro da igreja, mas continue na iniquidade que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus perdoa. Deus é amor. Deus tem paciência com você. Não precisa abandonar. E eu digo para você, você vai para o inferno, mesmo dentro da igreja, com esse pecado. Porque a igreja não vai te salvar. A placa da igreja não vai te salvar. O pastor não vai te salvar. A função que você tem dentro da igreja não vai garantir para você salvação. E talvez você tenha função, talvez você tenha cargos na igreja e ali todo mundo te vê bonitinho, engravatadinho, cantando, louvando, mas só você sabe e Deus sabe da iniquidade que você pratica nos bastidores da sua vida. Só você sabe. E Deus também sabe, e o diabo também vê. E que se você não abandonar, se você não se converter, como ele está falando aqui, convertei-vos, ó Israel, porque tens caído. E você acha que está tudo bem. Por quê? Porque a sua mente já está cauterizada. Você já não consegue mais ouvir o toque do Espírito Santo. Você já não consegue mais ouvir a repreensão do Espírito Santo. Por isso que há uma necessidade do cristão ser batizado com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fala à nossa mente, aos nossos corações. É Ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Mas você tem praticado a iniquidade, mesmo dentro da igreja, apoiado no seu cargo. Você tem praticado a iniquidade porque você pensa que porque você é filho do pastor, você é parente do pastor,
Você é sobrinho, seja lá o que for. Você é diácono, você é bispo, você é obreiro, você é dirigente de grupo, você é líder de grupo. Isso não te garante salvação. Isso não te garante entrada no reino dos céus. Você precisa se converter, você precisa abandonar a iniquidade e se voltar para Deus, para que Ele possa restaurar a comunhão dele contigo. Porque Ele não perdeu a comunhão contigo, foi você, na prática da iniquidade, que fez com que Ele virasse as costas para você. Então volte aos caminhos do Senhor, converta-se, expulsa essa iniquidade da sua vida. Arranca a iniquidade da sua vida, porque é você que tem que tirar. Sou eu que tenho que reconhecer a iniquidade da minha vida e arrancar. E é isso que Deus espera de mim e de você, porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, na mesma caminhada. E ai de mim, se não reconhecer o meu pecado e abandonar. E ai de mim se não reconhecer a minha transgressão e abandonar. E ai de mim se não reconhecer a iniquidade e expulsá-la da minha vida. Ai de mim, porque o mesmo inferno que está para mim, está para você. A mesma palavra que está para mim, está para você. A mesma espada que corta para você, corta para mim. O mesmo céu, a mesma salvação que está garantida para mim, está garantida para você também. E o caminho é para todos. E nós temos que olhar para a nossa vida, olhar para dentro de nós, reconhecer, vasculhar os cantinhos do nosso coração, vasculhar os cantinhos da nossa vida e ver o que está de errado, ver o que está nos separando de Deus e jogar para fora, expulsar. Porque é você, é eu que temos que expulsar a iniquidade que faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso é muito sério. Isso é questão de vida ou morte, não dessa vida, de vida eterna. Porque a iniquidade, ela faz isso conosco. E repito para você que não é o seu cargo na igreja, não é a posição que você tem na igreja, não é o título de crente, não é o título de sou evangélico que vai garantir a sua salvação. É você se arrepender, se converter e voltar à prática da sua santidade com Deus. Olha o que o Senhor Jesus disse para nós. Isso aqui o Senhor Jesus disse foi para nós que estamos servindo a Ele. Isso aqui Ele disse foi para os servos dele. Isso aqui não é, o que Ele diz aqui em Mateus 7, não é nem para os que estão lá fora. Não, é para os que estão dentro da igreja. E a maioria da iniquidade, ela é cometida para quem está dentro da igreja. Aqueles que acham que dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. E já se cauterizou na mente que ele não tem mais espaço para ouvir a voz de Deus. Olha o que Mateus 7, no versículo 21, vai dizer. Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, esse texto é para nós que estamos em cima do altar, cantando, louvando, sendo líderes, levando a palavra, sendo pastores, presbíteros, primeiro pastor, segundo pastor, seja o que for. Seja o que for. Essa palavra é para nós. Naquele dia, ele não vai nos reconhecer pelos nossos títulos, pela nossa posição na igreja. Ele não vai nos reconhecer pelo cargo na igreja. Ele vai nos reconhecer pela vida ilibada, santificada,
que nós aqui mantemos com Ele. Ele vai dizer explicitamente: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade, ela faz separação entre vós e o nosso Deus e nos impedirá de entrar no reino da glória, de receber a coroa de salvação. Mas você vai reclamar: ah, mas eu expulsei demônio, mas eu cantei, eu era do coral, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Tudo isso você fazia por causa do nome de Jesus. Mas você mesmo estava podre. Aquele sepulcro caiado, por fora na igreja bonitinho, no altar bonitinho, gravatinha bonitinha, tudo bonitinho, mas por dentro podre. Por dentro podre. Praticando ações podres quando está sozinho. Praticando ações podres quando está no quarto com o celular. Praticando ações podres quando está no banheiro, sozinho, onde ninguém está te vendo. Mas Deus está te vendo. E o diabo também está te vendo. E você e eu vamos colher o fruto daquilo que levamos até o grande dia do julgamento. Tudo está sendo escrito em livros. E a hora que o livro se abrir, a sua vergonha, a minha vergonha, se não nos convertermos, se não abandonarmos, se não expulsarmos a iniquidade, a nossa vergonha será sobremaneira eterna. E não participaremos da salvação eterna. Não assentaremos à mesa com o grande rei. Mas sim seremos lançados na eternidade, no fogo eterno. E ali será o nosso sofrimento, a nossa perdição da nossa alma. No fogo que arderá, com fogo e enxofre. Isso será se não nos convertermos. Mas eu vou rogar ao Pai para que nos conceda força, para que nos conceda entendimento da palavra dele, daquilo que ele quer de nós, para que possamos entrar no reino dele, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, te adoramos, Pai, suplicamos o teu santo nome, engrandecemos o Senhor porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso guia. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos mostrar a iniquidade. Tira de nós todo impedimento que impede de reconhecer, Senhor. Coloca em nós a humildade de reconhecer que precisamos de Ti, que precisamos abandonar. Tira de nós a prepotência, tira de nós a arrogância espiritual. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus.